Esta é a segunda parte do bate-papo sobre as mudanças no comportamento durante a pandemia. Para acompanhar a primeira parte desta discussão, acesse o link na descrição do vídeo. E outro tema interessante que a gente vai tratar nesse momento: e quem não tem casa? João, quem vive na rua, como é que faz? Quais são os desafios que essa população em vulnerabilidade social está enfrentando? E o desafio também do município em prover que essas pessoas tenham acesso à segurança também. Dentro do município, de Paraupebas, nesse momento não há unidades, equipamentos públicos operando que são direcionados para o público que se encontra em situação de rua. Por falta desses equipamentos, o desafio para essa população acaba sendo maior. Mas nesse momento há uma movimentação por parte de grupo de trabalhadores, junto com os gestores da SEMAS, que é a Secretaria de Assistência Social, para estar encontrando uma solução, para estar dando uma resposta para essa população nesse momento de pandemia. E a gente está no processo de estar alugando um espaço, esse processo, digamos que ele já está um pouco adiantado, mas ainda não começou a operar. A gente está aguardando que semana que vem comece já a funcionar esse espaço e que a equipe de abordagem faça as buscas ativas no território para estar sensibilizando para eles irem para esse abrigo provisório. Eu gostaria que você explicasse assim para a gente, para o pessoal de casa poder entender melhor que não é só tirar eles da rua e colocar num abrigo. A equipe de abordagem, ela, de acordo com os dados que foram coletados pela equipe de abordagem do ano de 2019, a quantidade de pessoas que se encontram em situação de rua em Paraupebas são de 77 pessoas. A característica desse público, o perfil que a gente fez, o levantamento, a grande maioria tem histórico de vínculos familiares rompidos. E esses vínculos familiares rompidos, juntamente com a situação de desemprego, fizeram com que muitos entrassem no processo de uso de álcool e outras drogas, processo abusivo. E são esses fatores agregados fazem com que muitas pessoas vá para a situação de rua. E a equipe de abordagem, ela trabalha nesse sentido, para estar desenvolvendo estratégias de identificação desse público, quais são os meios, quais são as estratégias que eles utilizam para estar sobrevivendo na rua, para estar conseguindo renda. Interessante assim que esse público, a sociedade tem a ideia de que são pessoas que, o senso comum acredita que são pessoas que são todas usuárias de crack, e na verdade não. Pelo levantamento do perfil, a maioria, tem uma boa parte que não faz uso, mas assim, a grande maioria que faz uso de alguma substância é o álcool. E muitas fazem trabalho, realizam trabalho na rua, seja de flanelinha, como vendedores ambulantes. Eles procuram exercer uma atividade laboral para ter uma renda, que também é uma imagem que o senso comum tem de que eles não trabalham, são pedintes, ou então tem uma relação com a criminalidade. Pelo menos o perfil das pessoas, dessas 77 pessoas que estão em Paraupebas, a gente não faz uma relação deles com a criminalidade, pelo contrário, é uma população que procura estar trabalhando para obter sua renda, obter seu sustento. Aí, a estratégia que eles têm de sobrevivência é realmente o trabalho. Eles também têm pouco acesso à higiene, por exemplo, à limpeza. Muitos deles, como não tem um lugar para morar, um canto específico,
talvez aí não tenha água e sabão, por exemplo, à disposição a todo momento para estar lavando a mão, né? E eles acabam passando por muitos lugares, né? E acabam, por mais que a população não se aproxime deles, né? De uma forma mais evidente, mais clara, né? As pessoas passam por ele e fingem que não existe, né? O distanciamento social dessa população já existe, né? Porque ninguém pega na mão deles, ninguém dá um abraço, todo mundo quer ficar longe. Mas mesmo assim, eles passam por muitos lugares, né? Então, a gente poderia até dizer assim, mas não é preciso uma política específica não, assim, mas orientações específicas para eles, já que todo mundo deixa eles sozinhos, mas não é verdade. É por isso que as orientações e as condições para eles se higienizarem é tão importante. Para esse público, né, você falou que já está bem adiantado, a partir da semana que vem, né, vocês começam esse trabalho de tentar transferir essas pessoas para esse abrigo, né, e lá eles vão ter acesso ao quê? Né? O que vocês podem disponibilizar para essa população nesses abrigos? Já está tendo processo, né, para que um abrigo seja disponibilizado provisoriamente a essa população. A característica do abrigo, né, que a gente pensou, né, que ele seja um local amplo, aberto, arejado, né, que realmente ofereça uma infraestrutura adequada, né, que oferte dignidade para essas pessoas. A assistência social, ela vai estar ofertando algumas atividades, né, algumas oficinas, vai ter uma equipe psicossocial atendendo, né, essa população que vai estar abrigada, mas também outros atores das outras políticas, né, estarão participando conosco, né, como profissionais da saúde, né, para estar trabalhando a questão né, dos cuidados, né, com a higienização, como está fazendo o processo de higienização. A questão da saúde mental também, né, como está trabalhando né, a questão da abstinência, né, que alguns fazem uso de álcool e outras drogas, como é que se vai trabalhar isso com essa população que estará abrigada, né, e tem muitos atores que participarão conosco, né, desse processo. E o que a população, né, ensina? Porque eu acredito que assim como os idosos, tem umas pessoas de rua assim também que são bem teimosas e bem orgulhosas, né? Eles já têm um padrão ali que eles seguem, um ritmo de liberdade, né? Então, como fazer nesse sentido, né? O morador de rua se recusa a ir para o abrigo. Tem algumas estratégias, né, que a equipe ela pensou, né, e está tentando articular para que aconteça. Existe esse espaço, né, que eu falei, que ele é amplo, né, um espaço que tem 22 quartos, né, todos com cama e com banheiro, outros espaços abertos também para se realizar o acolhimento. Mas a população que vive na rua, né, eles têm as suas regras, têm as suas dinâmicas, né, que a população, né, como um todo não conhece, mas eles têm as suas regras, né, têm as suas leis, né. Existem grupos, né, na rua que né, tem um certo conflito, tem uma dominância por território. Dentro de cada grupo tem uma pessoa que exerce a liderança, que exerce a influência sobre as demais. Então, levar todas as pessoas, todos os grupos, né, que fazem morada na cidade para um único espaço não seria a melhor estratégia. Por isso que a gente pensa, né, que se tenha um espaço no centro da cidade para estar abrigando uma outra parte da população, né, que realmente tem uma resistência para estar ficando, né, nesse primeiro espaço, nesse primeiro momento, né, mas que se tem um outro espaço, pensando nas especificidades também, né, das outras pessoas, né. Tem essa questão do conflito, né, entre eles, pode ter essa resistência de querer se distanciar um pouquinho do centro da cidade, porque eles estão fazendo moradia no centro da cidade
Esse nosso primeiro abrigo, né, ele é, digamos que um pouquinho, né, afastado daqui do centro, então pode ter resistência nesse sentido, né, da própria localidade, né, do abrigo que está para ser inaugurado. Assim como tem também, pode ter resistência com relação à convivência, né? A convivência com os demais, em função de rivalidades que existem entre eles. Tá? E também tem outras questões, né? Muitas pessoas que vivenciam a situação de rua têm a questão da saúde mental, né? Elas vivem uma situação de degradação, né, de vários direitos violados, mas até que ponto levá-las para, né, ficar num abrigo, né, confinadas, né, ficar confinadas, até que ponto isso pode estar, de alguma forma, despertando, né, uma ansiedade maior, né, nelas, né, fazendo com que elas tenham resistência, né, de estar indo para esses espaços. João, a gente também chegou a comentar de umas estratégias que todo mundo pode fazer para ajudar essas pessoas em situação de rua, né? Já que você falou que muitos deles podem ter resistências de ir para esses abrigos, né? Eles podem se recusar a querer ir para esses abrigos porque é uma ajuda, mas não é compulsório, né? E uma dessas dicas foi disponibilizar água e sabão em alguns pontos específicos da cidade, do passeio público, para que essas pessoas também tenham acesso a poder ali higienizar a sua mão com mais facilidade, né? Existem algumas estratégias, né, que podem ser utilizadas, né, de forma alternativa. O abrigamento ele é muito importante nesse momento para a proteção das pessoas, né, para que eles não entrem em contato com o vírus e também evitem contaminar, né, as pessoas, né, cuidado múltiplo. Mas existem outras estratégias, como estar fazendo o alocamento de água e sabão em alguns espaços públicos, né, por exemplo, em árvores, pregar na mangueira. Né, uma garrafa PET que tenha água e numa outra, né, elas, né, conectadas através de um barbante, prega um prego na árvore e coloca de um lado água e do outro sabão nas garrafas. E sinalizar para essa população. Tem pessoas que são alfabetizadas, vão ler e vão conseguir identificar o que é água e o que é sabão, né, e para aquelas que não têm alfabetização, né, são alfabetizadas, né, tá fazendo o desenho para facilitar a identificação. Assim como também, né, tá promovendo, né, a articulação, né, com a Secretaria, né, de Educação, para que os espaços, não somente a Secretaria de Educação, mas as unidades públicas, né, forneçam espaços para que essa população ela tenha um livre acesso, ela tenha uma facilidade para entrar nesses locais, para fazer, né, a sua higienização, lavar a mão, ter acesso à água, que na rua elas têm muita dificuldade, né, para acessar, né, quanto mais sabão. Né, então esses espaços públicos poderiam ser usados como facilitadores desse processo de higienização, né, dessa população nesse momento. João, como é que funciona essa política, né? Queria que você explicasse bem detalhadamente como é que funciona essa política até chegar nesse público ou em alguns públicos específicos. Bom, dentro do Brasil existe um sistema, né, que é direcionado, né, para a população, né, que é o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. O SUAS ele é dividido em proteções, né? Existe a proteção social básica e a proteção social especial. A proteção social básica ela vai trabalhar com a prevenção, né? Fazer com que as vulnerabilidades sociais elas não tenham agravo, né? Não tenham um agravo maior, né? Fazendo com que as pessoas entrem em situação de risco social. Quando a população, né, entra em situação de risco social, já não é um trabalho da PSB, mas o trabalho da PSE, Proteção Social Especial. E dentro da PSE,
ela é dividida em complexidades, a média e a alta complexidade. Dentro da média complexidade existe um serviço que ele é específico para as pessoas que se encontram em situação de rua, que é o serviço especializado em abordagem social, né? Popularmente chamado, né, abordagem social. Né? Para esse serviço ele pode ser operado dentro do Centro POP ou então dentro do CREAS. Preferencialmente pela política, ele deve ser operado dentro do Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Na ausência do Centro POP, né, o CREAS deve estar ofertando esse serviço. E no município de Paraupebas, nesse momento, não existe equipamentos públicos direcionados para as pessoas em situação de rua. Não existe Centro POP, não existe o POP Rua, que é um local de abrigamento, não existe casa de passagem nem albergue, né, que seriam equipamentos... na rua também, que é da saúde. Isso, e também o consultório de rua, né, que é um equipamento, né, um serviço relacionado à saúde que em Paraupebas não está operando. Ou seja, serviços direcionados para pessoas em situação de rua, que no nosso país historicamente são invisibilizadas, né, não acontecem, fazendo com que elas ficam cada vez mais à margem da sociedade. E nesse período de pandemia, né, que está acontecendo no mundo, no Brasil, em Paraupebas, é um desafio estar pensando, né, as políticas, as ações que devem ser voltadas para essa população. Né, e o serviço especializado em abordagem social, né, do qual eu sou técnico de referência, começou a fazer uma articulação, começou a pensar com outros trabalhadores da Secretaria de Assistência e com a Secretaria de Saúde, né, sobre as ações necessárias para estar protegendo essa população. Né? E a gente sabe que essa população, pela sociedade, é colocada numa situação de visibilidade, né? Elas vivem na rua sem ter o acesso à materialidade básica para a sobrevivência delas. E quanto mais está seguindo nesse momento a orientação de ficar abrigadas, como abrigar pessoas que estão desabrigadas, como falar para elas ficarem em casa, se nem casa elas têm. E o processo de higienização, né, para as pessoas que não têm abrigamento, como é que ficará? Então é um desafio muito grande. Hoje há um processo, né, de começar a operar um abrigo provisório para essa população. Né, para estar ofertando nesse momento, né, um espaço que elas tenham dignidade, né, que elas tenham acesso à informação, que elas tenham, sejam ofertadas para elas os cuidados básicos nesse momento, né, coisas que ela geralmente ao longo da sua vivência na rua não tem. Então é isso, né? Hoje nós tivemos esse bate-papo com o Wagner, com o João Paulo, né, sobre esse assunto muito importante, de interesse público, de interesse para todos nós, principalmente para se a gente tentar seguir essas dicas para manter a saúde mental, para a gente se manter saudável, nossa sanidade, né, diante desse período. Isso é muito importante, né? Todos nós vamos atravessar essa crise, todos nós vamos nos recuperar com muita positividade, né? Good vibe. Então agradeço, né, por vocês acompanharem esse vídeo e até a próxima. Fique ligado no Portal F5. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube.